Educação à distância, mudando realidades. Olá, acadêmicos! Sejam bem-vindos à disciplina de Metodologia do Trabalho Acadêmico e Científico. Eu sou Maranei Roers Penha, sou uma mulher branca, de cabelos claros, trajando uma calça jeans azul escura, vestindo uma camisa azul com detalhes rosa na manga e na gola. Ao fundo eu tenho uma parede clara com pontos interligados, assim como escrito EAD Mudando Realidades em cor verde. Na nossa disciplina, no dia de hoje, nós vamos tratar especificamente do instrumento de pesquisa denominado questionário. Enquanto professora, eu leciono no campus Porto Velho Calama, sou licenciada em Geografia e Pedagogia, doutora em Educação, Ciências e Matemática. Bem, o objetivo da nossa aula é discorrer sobre o instrumento de pesquisa em educação denominado questionário. Para isso, nós vamos definir o que é questionário, vamos falar das vantagens do questionário, do cuidado na elaboração de questionário, da atenção na formulação das perguntas, no formato das perguntas, nos tipos de perguntas, no pré-teste, nas desvantagens do uso do questionário e exemplos de perguntas de questionários. No que se refere à definição de questionário, nós vamos trazer a contribuição de duas autoras, Lakatos e Marconi. Elas definem o questionário como um instrumento de coleta de dados constituído por uma série de perguntas que devem ser respondidas por escrito. As vantagens do questionário: economiza tempo, viagens, menos gastos e obtém grande número de dados. Atinge um maior número de pessoas simultaneamente. Abrange uma área geográfica mais ampla, economiza pessoal, treinamento, coleta em campo, obtém respostas mais rápidas e exatas, liberdade de respostas e mais tempo para responder e o horário favorável para o respondente. Entre os cuidados na elaboração do questionário, nós precisamos nos atentar para conhecer o assunto, cuidado na seleção das questões, ele é limitado em extensão e em finalidade, indicação da entidade organizadora, acompanhado por instruções e boa estética. No que se refere à atenção na formulação das perguntas, formular perguntas de forma simples, de entender e de forma objetiva e precisa. Considerar o grau de conhecimento e informação do pesquisado, evitar palavras e formulações ambivalentes, evitar perguntas sugestivas e evitar perguntas indiscretas. Quanto ao formato das perguntas, existem perguntas abertas, fechadas, de escala e alternativas qualitativas. Ao trabalhar com perguntas abertas, não existe categorias pré-estabelecida e o pesquisado pode responder de forma espontânea. Já nas fechadas, existem categorias diferenciadas, alternativas de sim e não, por exemplo. Nas de escala, de 1 a 5, em que 1 eu concordo totalmente e 5 eu discordo totalmente. Nas alternativas qualitativas, elas versam sobre selecionar uma série de respostas qualitativas pertinentes a uma determinada alternativa. Como exemplo, a gente tem os conceitos. Quanto aos tipos de perguntas abertas, elas permitem ao informante responder livremente usando uma linguagem própria e emitir opiniões. Contudo, elas têm alguns inconvenientes. Entre eles, dificulta a resposta do próprio informante, que deverá redigi-la,
dificulta o processo de tabulação, dificulta o tratamento estatístico dos dados e a própria interpretação, e também a análise é difícil, complexa, cansativa e demorada. Já as perguntas fechadas são aquelas que o informante escolhe uma resposta entre duas opções. Este tipo de pergunta, embora restrinja a liberdade das respostas, facilita o trabalho do pesquisador e também a tabulação, pois as respostas são mais objetivas. As de múltipla escolha são perguntas fechadas, mas que apresentam uma série de possíveis respostas, abrangendo várias facetas do mesmo assunto. As perguntas de múltipla escolha é facilmente tabulável, proporciona uma exploração em profundidade quase tão boa quanto as perguntas abertas, e também a combinação de respostas múltiplas com as respostas abertas possibilita mais informações sobre o assunto sem prejudicar a tabulação. O pré-teste. O pré-teste, ele se constitui da aplicação do questionário para um número de pessoas reduzido comparado ao quantitativo de colaboradores da sua pesquisa, e ele vai permitir que você analise os dados após a tabulação e mostrará possíveis falhas existentes, mostrará inconsistência ou complexidade das questões, ambiguidade ou a linguagem inacessível, perguntas supérfluas ou que causem embaraço ao informante e questões que obedeçam uma determinada ordem e se são muito numerosas. Quais as desvantagens do questionário? Quando enviados, uma percentagem pequena dos questionários voltam. E voltam também questionários sem respostas para algumas perguntas. Quando feito pelo pesquisador, há uma limitação em auxiliar o informante em questões mal compreendidas. Dificuldade de compreensão gera uniformidade aparente e devolução tardia do questionário prejudica o cronograma da pesquisa. Alguns exemplos de perguntas. A gente trabalha, geralmente os questionários, eles se apresentam em dois blocos. Um bloco em que a gente vai versar sobre as informações do pesquisado, do colaborador. Entre essas perguntas estarão o nome, a faixa etária, o sexo, o grau de escolaridade, a profissão, estado civil. São exemplos de perguntas que vão trazer uma caracterização da pessoa que será o nosso pesquisado. Já as perguntas propriamente da pesquisa, a gente acomoda essas perguntas no bloco 2, que é a percepção do pesquisado em relação a uma temática. Como exemplo, você ouviu falar sobre os Objetivos da Organização de Desenvolvimento Sustentável? Sim e não. Esse é um exemplo de uma pergunta fechada. Uma pergunta de múltipla escolha. Nas suas aulas, você tem trabalhado com algum dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Sim, não, quais? Na nossa aula de hoje, nós trouxemos para referendar o nosso conteúdo os autores Gil, Como Elaborar Projeto de Pesquisa, Lakatos e Marconi, Fundamentos de Metodologia Científica, e Santos, A Técnica do Questionário, Conceituação, Características, Vantagens e Limitação. Aqui finalizamos a nossa disciplina Metodologia do Trabalho Acadêmico e Científico. Até a próxima! Educação à distância, mudando realidades.